Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Leide Rodrigues e nós daremos continuidade aos nossos conteúdos. Dessa vez estaremos trabalhando o feudalismo, certinho? Quem quiser dar uma conferida de como se deu esse processo de formação do feudalismo na Europa, dá uma sacada no vídeo anterior que eu falo das invasões bárbaras e do Império Carolíngio, que a gente vai ter as bases do feudalismo. Esse vídeo eu vou dedicar às características básicas, só para a gente compreender a complexidade, talvez, desse processo. Galera, é o seguinte, o feudalismo, ele é uma organização, né, foi uma organização econômica, política, social, cultural, que vai prevalecer ali, principalmente na Europa Ocidental, durante a Idade Média. Como a gente sabe, feudo é terra, então as bases das relações políticas, sociais, econômicas, elas vão estar centradas exatamente na posse da terra. Esse feudalismo ele vai iniciar ali pós a queda do Império Romano no século V e vai durar até o século XV. Nesse período também temos como característica a questão do domínio territorial. Quanto mais território determinada sociedade tivesse, mais rica ela seria, porque a riqueza estava pautada na base da terra. Isso significava dizer que essa terra, esse feudo, era extremamente importante para legitimar o poderio de determinada sociedade. Nesse sentido, vão se destacar os senhores feudais, que são os donos dessas terras, né? Os donos desses feudos. Esses carinhas aí faz com que ocorra uma disputa muito grande por terra. E essa disputa por terra significa dizer uma disputa política. Para haver essa disputa por terra, é óbvio que é preciso ocorrer alianças. Ninguém consegue conquistar a terra sozinho sem que haja aliança. E é nesse processo que se dá a aliança entre os suzeranos e os vassalos, que é uma aliança político-militar que vai marcar as relações entre os nobres na Idade Média. Quem é o suzerano? Quem é o vassalo? O suzerano é aquele nobre, né, que vai doar um pedaço de terra a um outro senhor. Esse senhor, que é um vassalo, vai jurar a fidelidade ao suzerano e a partir disso aí temos essa aliança. Esse vassalo ele vai ter uma série de compromissos. Digamos que desses compromissos, o mais importante é a participação em atividades militares ao lado do suzerano. Se estamos falando de uma relação de aliança, de proteção, esse vassalo, caso o suzerano ele entre em uma guerra devido à invasão, ou seja lá qual o motivo for, o vassalo, assinando aquele termozinho de fidelidade, entenda-se assinar-se bem aspas, ele passa a ser fiel ao seu suzerano, então ele deve participar dessas guerras junto ao seu suzerano. Essa ordem militar, galera, essa ordem feudal, na verdade, ela era sustentada por uma mística, porque envolvia toda uma questão religiosa. E essas questões religiosas, essas questões políticas, elas vão estar sempre associadas à questão da fé. Então, isso significa que essas relações entre o suzerano e o vassalo é muito mais que uma relação política, mas é também um ato de fé. Né? Então, a igreja é sempre presente para determinar as relações dentro da sociedade. A sociedade, né, aquela piramidezinha extremamente estamental, era basicamente formada por 3 grupos, então é bem simples, que são os nobres, os clérigos, que são as classes dominantes, né? A gente está falando da nobreza e da igreja, e ali embaixo a gente tem os camponeses, artesãos e aqueles grupos que foram escravizados. Então a gente vai ter aí a piramidezinha bem organizada, os nobres, a igreja, os nobres e os camponeses. A nobreza é aquela galera que vai deter a posse das terras, que são chamadas de senhorios. Esses senhorios, eles estavam divididos em 3 áreas, que é uma reserva senhorial, o manso servil e as terras comunais. Só passar aqui para vocês sacarem. Essa imagenzinha mostra bonitinho aí, ó, o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Bem em destaque. O manso senhorial eram as terras do senhor, né, do senhor feudal. O manso comunal eram os bosques em que os senhores eles exerciam o direito exclusivo da caça e os servos eles faziam a colheita da madeira, das raízes, no mel. E o manso servil são as terras utilizadas pelos servos. Essas terras eram divididas em glebas. Então, cada gleba, né, cada pedacinho de terra ali cabia a um servo.
Essa gleba, o servo, ele tinha que plantar, né, tinha que cultivar essa terra e, na verdade, ela geralmente estava dividida em 3 faixas de terra. Uma para plantação de trigo, cevada e aveia. Outra para cevada, outra para aveia. E no meio disso aí existia um pauseio, né, um pauseio alternativo. O que é um pauseio? É uma pausa em que a terra é deixada para descansar, para que venham vir novas plantações. Então eles cultivavam dessa maneira, né, nesse sistema. 3 faixas de cultivo. Primeiro trigo, depois cevada, depois aveia, um tempo para pausa. E essa pausa era significativa para que a terra pudesse ganhar forças para um novo plantio. Voltando. E aí, galera, é o seguinte, esses nobres, eles não trabalhavam. A única função deles dentro da sociedade era exatamente a participação na guerra. Então, eles cuidavam da defesa desses territórios. Eles vão morar em castelos fortificados e, aos poucos, eles vão desenvolvendo uma função que é exatamente a função para os cavaleiros. Quem eram esses cavaleiros? Grande parte de pessoas que vinham da nobreza, porque para ser cavaleiro você deveria ter condições de alimentar os animais, bem como de comprar o seu próprio armamento. Então, por conta disso, eram pessoas que passaram a se destacar muito dentro da sociedade feudal. Esse título de cavaleiro, ele passa a ser controlado pela nobreza. E essa nobreza vai cobrar desses cavalheiros um treinamento especializado e essa questão, a situação econômica. Galera, a ordem dos cavaleiros, elas estavam bem organizadas, que eles tinham um código de ética, que era um código de ética pautado na questão da virilidade, né, da força masculina, na questão da honra e também na questão da violência e da guerra. É óbvio que quando a igreja vê esse grupo sendo formado, a igreja começa a tentar controlar os cavaleiros. Então, além desse código de ética guerreiro, a gente vai fazer o seguinte, a igreja vai criar um código de ética baseado nos valores cristãos. Esse código de ética criado pela igreja vai dizer, olha, os cavaleiros têm determinadas funções, dentre elas, combater os inimigos externos, que são os infiéis, nesse caso, os muçulmanos, em sua grande maioria, seguir e respeitar os princípios cristãos e temer a autoridade da igreja. Então, observe, a igreja, quando vê os cavaleiros se destacando, ela vai tentar criar um mecanismo de controle. Tanto é que ela vai criar, né, algumas normas, e dentro dessas normas ela vai introduzir as chamadas trégua de Deus e paz de Deus. E o que são isso? Trégua de Deus, paz de Deus. Ela vai delimitar os períodos em que esses cavaleiros vão estar guerreando. Então, proibição de conflitos em certos períodos do ano e em certos locais. Então, a igreja delimita. Essa igreja, que é uma das organizações mais fortes dentro da sociedade feudal, a gente tem o seguinte, tem os clérigos, e esses clérigos, eles vão estar organizados em 2 grupos, né? Os regulares e os seculares. Os regulares são os monges, esses monges, eles que habitavam os mosteiros e ficavam reclusos da sociedade de forma geral, e os seculares, que eram os sacerdotes que viviam no mundo difundindo a religião e administrando a igreja. A igreja, galera, fomentava uma hierarquia eclesiástica que estava pautada no alto e baixo clero. Então, quem era o alto, quem era o baixo clero? Né? O alto clero, a gente está falando dos papas, dos patriarcas, dos cardeais, dos bispos, dos abades e das demais autoridades. Qual era a função dessa galera? Administrava as terras e bens da igreja, decidiam sobre os aspectos religiosos e simbólicos da instituição e desfrutava de todos os privilégios da nobreza. Essa é a galera que está lá em cima. Então, observe, a gente não pode pensar, compreender uma igreja de forma igualitária. Muito pelo contrário, dentro da igreja, que é essa instituição mais poderosa ali da Idade Média, a gente vai ter uma divisão também, uma hierarquia. E a gente tem o baixo clero, que são os sacerdotes, os monges, os párocos. Então, essa galera aí estava afastada do topo da pirâmide estamental, dentro da igreja. Eles eram a galera que fazia os trabalhos braçais nos mosteiros. Eles eram de origem plebeia. Eles tinham poucos privilégios. Entretanto, eles ainda assim continuavam acima dos camponeses, dos livres, dos servos ou dos escravizados. Beleza? E aí a gente tem, por último, ali na pirâmidezinha, né, os camponeses. Os camponeses, galera, os pequenos artesãos, eles
compunham cerca de 80% da população, ou seja, era a galera que carregava nas costas o clero e a nobreza. A maioria desses camponeses estavam presos à terra, tá? E, portanto, eles não eram homens livres, sendo submetidos a condições de vida e de trabalho deploráveis, assim como eles tinham que pagar vários tributos. Galera, é importante a gente chamar a atenção no seguinte: a miséria e a fome que existia nesse período aí e as doenças faziam com que o cotidiano dessas sociedades fosse um verdadeiro inferno. Então a gente não vê uma sociedade que os camponeses eles estão presos à terra, então, portanto, eles conseguem produzir, se alimentar bem uma sociedade. Não, galera, a gente está falando de um período em que a miséria, a fome vai ser uma das características dessa população. Entretanto, a gente não vai também generalizar todos os camponeses. De uma forma, grande parte deles passavam por essas questões, por esses problemas. Entretanto, tinham aqueles camponeses que eles conseguiam pequenas propriedades de terra, que eram chamadas de terras alodiais. E aí, em um período de guerra, essas pessoas, esses camponeses que conseguiam sua terrinha, eles, com medo da insegurança, eles sabiam que seriam facilmente derrotados caso os invasores chegassem, eles entregavam as terras aos nobres em troca de proteção. Entretanto, eles continuavam sendo livres. Observe, eles vão entregar, eles pegam suas terrinhas com medo de invasão, dão para o senhor, certo? E ele vai querer proteção. Eles vão continuar sendo homens livres, mesmo sem ter a terra. E isso é uma característica bem relevante. Aqui está a sociedade, só para a gente resumir bem como essa sociedade estava organizada, né? Primeiro, o clero, que era responsável pela salvação das almas e de toda a sociedade, né? A Igreja Católica sendo bem legitimadora das suas doutrinas. A nobreza, que estava encarregada da proteção e da defesa. E, por último, os camponeses incumbidos de trabalhar e sustentar toda a sociedade. E aqui, galera, tá algumas das obrigações feudais. O que são essas obrigações feudais? São aqueles, né, que estavam ali dentro dos feudos, tinham que pagar, sejam eles impostos ou tributos. Existia a corvé, que é trabalho gratuito por cerca de 3 dias por semana, às terras do senhor feudal. Tinha talha, que era um imposto sobre a produção civil, geralmente correspondia à metade da colheita. Acho que agora vai ficar mais claro a gente compreender como se dá essa relação de miséria, de fome atrelada aos camponeses da época. Aí tem a banalidade, que é um imposto cobrado nos equipamentos senhoriais, como por exemplo o forno. A lagar é, na verdade, uma espécie de moinho, não é bem um moinho, mas é uma ferramenta utilizada para espremer os grãos e tal. Aí a gente tem as estradas também, que são muito utilizadas no período, o próprio moinho. Então, se eles utilizassem qualquer um desses equipamentos, eles pagavam imposto. Tem a captação, que é um imposto cobrado pelos indivíduos que residiam nos feudos, né? A mão morta, que é o seguinte, os filhos do servo que faleceu, eles, para herdar a terra que pertencia ao pai, eles vão ter que pagar um imposto. Tem a albergagem, que é a ideia de que todos os servos eles devem fornecer alimentação e abrigo aos nobres. Tem a formariagem, que é um imposto pago aos nobres por ocasião dos casamentos. Se um nobre for casar, então um parente do nobre for casar, então todos os servos vão lá reunir e vão pagar. Pagar esse imposto. E a gente tem o dízimo ou tostão de São Pedro, né, que é um percentual de 10% da produção servil paga à igreja. A igreja, como sempre, ganhando dentro dessas relações sociais. Pensem vocês, uma sociedade, uma comunidade que os camponeses têm que pagar essa série de impostos, como é que eles vão viver, né? Isso, galera, é a sociedade feudal e finalizamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo, certinho? No mais, como sempre, respeitem a nossa história.